Olá, vamos direto ao ponto. A grande questão que a gente vai analisar hoje é: um possível tarifaço de Donald Trump num eventual segundo governo seria uma ameaça gigante ou uma oportunidade de ouro para o agronegócio brasileiro? Pois é, a resposta não é tão óbvia e tem umas reviravoltas bem surpreendentes. Vamos entender essa história. Pensa na cena. 30 de julho de 2025. O mercado acorda e, de repente, uma notícia lá de Washington cai como uma bomba aqui no Brasil. Foi um verdadeiro choque para o setor inteiro. A tensão, que já vinha aumentando, chegou no limite. E o número no centro de toda essa confusão era este aqui, 50%. Uma tarifa de 40% que se somou a outra de 10% que já existia. Sabe o que isso significa? Foi a maior taxa que os Estados Unidos impuseram a qualquer parceiro comercial naquele ano. Um golpe direto na nossa competitividade. Com um número desses, a primeira coisa que vem à cabeça é: pronto, acabou o jogo para o exportador brasileiro. Não é? Parecia que sim. Mas, como a gente vai ver, essa história estava bem longe de acabar e teve uma virada digna de filme. Para a gente entender como essa virada aconteceu, a gente precisa olhar a sequência dos fatos. E olha, foi uma montanha-russa de verdade, com momentos de muita tensão e decisões totalmente inesperadas. Tudo em menos de um ano. Vamos lá. Tudo começou em abril de 2025, com uma tarifa de 10%. Aí, em julho, veio o grande baque. A tarifa pulou para 50%. Mas, em novembro, surgiu uma luz no fim do túnel. Depois de muita negociação, 694 produtos foram isentos, incluindo alguns bem importantes como suco de laranja. E então, em fevereiro de 2026, a grande reviravolta. A Suprema Corte Americana derrubou o tarifaço. A reação de Trump foi na hora. Uma nova tarifa, sim, mas agora de 15%. E o mais importante, com exceções para produtos como carne bovina e café do Brasil. Mas antes dessa reviravolta toda, a ameaça era muito real. Vamos colocar em números o tamanho do risco que o setor estava correndo quando a tarifa de 50% parecia ser a nova regra do jogo. A CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, fez as contas. A perda que o agronegócio brasileiro poderia ter em 2026 com aquele tarifaço era estimada nesse valor aqui, 2,7 bilhões de dólares. É um número que mostra bem o tamanho do que estava em jogo, né? E a análise da CNA mostrou exatamente quem estava na linha de fogo. A carne bovina industrializada, por exemplo, foi classificada com impacto crítico porque ela depende demais do mercado americano. Café verde e suco de laranja também estavam com alerta vermelho, sabe? Seria muito difícil achar outros compradores para volumes tão grandes. A sorte foi que o suco de laranja entrou naquela lista de isenção de novembro, mas no total eram 19 produtos-chave que estavam seriamente ameaçados. E é aqui que a nossa análise muda de rumo. Porque no meio de toda essa crise, começou a se desenhar uma oportunidade bem estratégica, baseada num padrão que, olha só, a gente já tinha visto acontecer antes. A pergunta que o mercado começou a se fazer foi essa. Ué, peraí, será que a gente já não viu esse filme antes? E a resposta para isso nos leva lá para 2018. E olha como esse padrão fica claro. Em 2018, naquela primeira guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que aconteceu? Trump colocou tarifas nos produtos chineses, a China, claro, reagiu e teve que procurar novos fornecedores para a soja, por exemplo. E o resultado? As exportações de soja do Brasil para a China dispararam e o Brasil teve o segundo maior superávit comercial da sua história. O cenário de 2026 tinha uma dinâmica muito parecida. Com essa briga toda de tarifas, a China poderia de novo procurar o Brasil para comprar mais soja e carne, abrindo uma baita janela de oportunidade para o nosso agro. Então, o ponto central é este aqui. A história recente nos mostra que quando as grandes potências entram em conflito comercial, o Brasil consegue se posicionar como um fornecedor estratégico, um parceiro confiável, capaz de suprir essa demanda que muda de lugar. Ok, diante de todo esse cenário com reviravoltas e oportunidades, a pergunta que fica é: como o profissional do agro se prepara para isso? Vamos ver um plano de ação bem estratégico. A estratégia se resume em 3 passos bem claros. Primeiro, diversificar. Não dá para depender de um comprador só. O foco tem que ser expandir, principalmente para os mercados da Ásia. Segundo, focar em rastreabilidade e qualidade. Investir para atender às exigências de mercados mais sofisticados como a União Europeia e garantir a preferência deles. E terceiro, ficar de olho e agir rápido. Monitorar de perto onde os produtos americanos estão perdendo espaço e ter agilidade para ocupar esse lugar. Então, a gente chega ao final da análise. Afinal, foi ameaça ou oportunidade? Vamos juntar todas as peças e ver qual foi o saldo dessa encruzilhada para o agronegócio brasileiro.
O ponto-chave de tudo isso foi o que a gente pode chamar de reviravolta tarifária. Foi a mudança da água para o vinho, sair de uma tarifa punitiva de 50% para uma tarifa global de 15%. E mais importante ainda, com isenções para produtos essenciais do Brasil, tudo graças à decisão da Suprema Corte. Esse gráfico aqui mostra bem o impacto na prática. Sob o tarifaço, lá em setembro de 2025, a tarifa média sobre os nossos produtos tinha chegado a 35%. Depois da reviravolta, essa média caiu para a nova tarifa global de 15%, isso sem nem contar as isenções. A redução média na sobretaxa para o Brasil foi de 13,6 pontos percentuais, foi a maior redução entre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ou seja, o ponto final é que o cenário mudou completamente. A grande ameaça foi em grande parte neutralizada. Com a nova tarifa de 15% valendo para todo mundo, o Brasil não perde competitividade em relação aos concorrentes. Na prática, o campo de jogo foi nivelado de novo. E isso tudo nos traz de volta à pergunta inicial, mas agora com muito mais informação. Diante dessa cronologia, dos riscos, da reviravolta e do histórico, fica a reflexão. No fim das contas, esse evento todo foi a maior ameaça ou a maior oportunidade para o agro brasileiro em uma geração? A resposta talvez seja as duas coisas. Foi uma crise que forçou o setor a se provar, mais uma vez, resiliente, estratégico e, claro, fundamental para o comércio global. Olá!